Senhor em Efésios, quero chamar o irmão João Alves aqui, e mais 3 gerações eu quero apresentar essa família ao Senhor. Também o irmão Cipriano, se ele trouxe, né? Se os irmãos trouxeram o combinado. Bem rapidinho, por favor, e os homens ajudem os irmãos a chegar até aqui em cima, por favor. Vamos, enquanto estão se deslocando, vamos ler Efésios capítulo 5. A partir do verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Meus queridos, o irmão Cipriano veio, trouxe o encomendado. Meus queridos, por que trouxe esses queridos irmãos aqui? Está faltando gente. Está faltando. Não, está faltando. Cadê o filho? Do irmão João? Não veio. Não veio. É porque, queridos, aqui ficou combinado, aqui está o irmão João e uma Ludinha. Pais, o filho ou a filha deveria estar aqui, que prometeu vir, não veio. Falou comigo ontem que vinha e não veio. Não deu certo, né? Filho, neto e bisneto. Aqui está pai, filho, neta e bisneto. Essa é a família conhecida como família judaico-cristã. A família a ser preservada, o projeto de Deus está aqui. Eu quero chamar o pastor Josildo. Está aí, pastor Josildo? Nós vamos, como igreja, queridos, estar orando pela família, nessa representação desses queridos irmãos aqui. Ontem que eu fiquei sabendo que a irmã Roseni tem até tataraneto, mas fiquei sabendo ontem, não daria mais para vir, infelizmente. Mas aqui está a representação da família judaico-cristã, da família instituída por Deus, a família que Deus fez, no modelo que Deus fez. Cadê o irmão José? Não está aí não, né?
vamos ficar em pé, queridos, vamos orar pela família brasileira, pela família no mundo, pela família nas nossas igrejas. Nós passamos o mês de agosto todo, como Ministério Calel, intercedendo pelas famílias, pelo estabelecimento das famílias, não apenas as nossas, do nosso ministério, mas pela família no mundo. E nós vamos interceder. Eu queria que alguém me ajudasse, ficasse aqui em cima, me ajudasse, por favor, entregando sempre um microfone, todo higienizado, direitinho para os irmãos. Por favor, me ajude aqui em cima. Alguém fica aqui em cima, permaneça aqui em cima para isso, por favor. Aqui, o pastor Márcio, pega o microfone, higienize e passa para o pastor, por favor. Estenda as mãos para cá, queridos. Clamor, levarão clamor pela igreja, pela família brasileira, pela família no mundo. Para Deus trazer de volta a formação como Ele mesmo fez. Pode orar, pastor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Pai, os teus filhos, meu Pai, nesta noite. Pai querido, toma cada um em tuas mãos, meu Pai, nesta noite. Pai querido, família é projeto do Senhor, meu Deus, é projeto do Senhor. Deus querido, que o Senhor possa tomar em tuas mãos, meu Pai, a cada um dos teus filhos. Essa geração, meu Pai, que não se corrompeu, essa geração, meu Pai, que se coloca diante do Senhor, essa geração, meu Pai, que representa aqui nesta terra. Deus, toma em tuas mãos a cada um dos teus filhos, aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, meu Pai, mas que o Senhor possa, Deus, ir de encontro à vida de cada um dos teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos, meu Pai, essas famílias, meu Pai, diante do Senhor, representando, meu Pai, também a família Calel. Deus, toma em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, vai quebrando as cadeias, Pai, as barreiras, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós como igreja do Senhor, como autoridade do Senhor, representada aqui, meu Pai, nessa terra, Pai querido, nós abençoamos, meu Pai, esta família, nós abençoamos, meu Pai, a família Calel, cada um, meu Deus, nós entregamos em tuas mãos nessa noite, pedindo a tua bênção, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar esta geração. Oh Deus querido, o Senhor disse que o Senhor visita a primeira, a segunda, a terceira, Pai, até a quarta geração. Deus, então toma em tuas mãos, meu Pai, esta geração, em nome de Jesus, que essa geração não venha se corromper, que essa geração de hoje, ela não venha se corromper, meu Pai, que ela possa se prostrar, se colocar diante do Senhor, porque não existe, meu Pai, não existe um outro lugar melhor para se estar do que na tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos a Ti as bênçãos do Senhor, que sejam derramadas, Senhor, sobre cada vida, Senhor, sobre cada família, sobre cada lar, em nome de Jesus, e amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês, que seja a família de vocês, seja um ato profético para as famílias, nas nossas igrejas, no Brasil e no mundo, em nome de Jesus. A diferença está aí no mundo espiritual, em nome de Jesus. Deus abençoe. Ajude os irmãos a descer. Pode sentar. Aleluia. Agora, onde nós estivermos, vamos nos aquietar. Eu sei que o tempo está bastante cedo, mas é possível ficar até o final sem tomar um copo d'água. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, por que nós focamos o mês de agosto
na família. O ministério foi massificado, todo o ministério foi massificado. Onde ele está? Goiás, Minas, Piauí, Maranhão, Santa Catarina. Onde o Ministério Kalel está, ele focou na família nesse mês de agosto. Focou em que aspecto? Ministração da palavra. Todas as palavras foram ministradas direcionando a família. As orações, a consagração, o jejum a favor da família. Por que isso, queridos? Porque a família é uma estrutura. Os irmãos dão uma olhadinha rápida assim nas laterais, estão observando essa faixa vermelha aí. Onde os irmãos estão vendo a faixa vermelha é a estrutura desse templo aqui. Que eu saiba, não tem uma rachadura nesse templo aqui, por causa da estrutura. Se remover essa estrutura, as paredes caem, o templo cai. A estrutura é que dá sustentação. E a família é uma das mais fortes estruturas sociais. Existem outras estruturas. A escola, por exemplo, é uma estrutura. O legislativo que elabora as leis é uma estrutura. Porque se elaborar uma lei injusta, vai desmoronar tudo. O judiciário também é uma estrutura, porque se aplicar equivocadamente a lei, vai dar problema muito sério. O executivo também, porque se desviar os recursos destinados à implementação de alguma obra, vai dar problema. A saúde é uma estrutura também. E assim, existem várias estruturas que mantêm a sociedade, que mantêm uma nação de pé e saudável. Acontece, meus queridos, que desde o momento em que o homem caiu e que Deus prometeu Jesus, inicia-se ali, até os dias de hoje, atravessando como que um fio de sangue de Gênesis a Apocalipse, e uma guerra travada de Gênesis a Apocalipse e até nós. Uma guerra da semente da mulher que é Jesus contra a serpente que é Satanás. Há uma guerra travada, há uma luta proposta a nós. E o inimigo, meus queridos, ele não vai brincar, perder tempo de estar tentando derrubar paredes. Ele investe nas estruturas. Porque se ele conseguir demolir a estrutura, as paredes, é apenas questão de tempo, de consequência, e todo o restante para cair. Então ele investe nas estruturas. Mas eu não estou aqui para falar nem de saúde, nem de outras estruturas, pelo menos hoje, mas estamos para refletir sobre a estrutura chamada família. Família. A estrutura chamada família está ameaçada. Meus queridos, o texto que nós lemos, ele faz um paralelo, uma analogia da família com a relação de Cristo com a sua igreja.
Logo, é algo de extrema importância. De extrema importância. Olha a analogia, olha quem o apóstolo Paulo escolheu para fazer a analogia, a relação de Cristo com a sua igreja. Ou seja, algo extremamente sólido, algo que não cai nunca, que não se quebra nunca, algo devidamente estruturado. Porque todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós lemos um texto e dizemos: na noite que ele foi traído, tomou o pão, tomou o cálice. Ou seja, na noite em que Jesus foi traído, ele estabeleceu essa aliança com a sua igreja, uma aliança inquebrável. Significa uma coisa, queridos, que Deus requer da sua igreja. Em primeiro lugar, Deus requer estrutura projetada na família. Deus requer uma família devidamente estruturada. Por isso, diz o coração desse texto que lemos: portanto, deixa o homem seu pai e a sua mãe, se una à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da sua igreja. Vamos refletir um pouco, queridos, nesse pequeno texto, que eu estou chamando de coração do texto todo. Primeira coisa, queridos, que ele está dizendo é o seguinte: deixa o homem, seu pai e a sua mãe. Deus requer uma família estruturada, devidamente estruturada, com estrutura. Deus quer uma família estruturada. Então, quando ele está querendo dizer deixa, ou ele está dizendo deixa, ele está querendo dizer o seguinte: você está, a partir de agora, constituindo uma nova família, um novo núcleo familiar. Por isso você precisa deixar seu pai e a sua mãe. Então, quando a gente pensa, queridos, na figura, na conjuntura do deixar, nós estamos entendendo algumas coisas. A primeira delas é que eu preciso deixar geograficamente. Geograficamente. Não dá para constituir uma nova família, instituir um novo líder, um novo chefe, um novo cabeça, dentro da mesma geografia onde já existe um núcleo familiar. Seria como que, desculpa a expressão, colocar dois galos valentes no mesmo quintal. Vai dar briga, vai dar confusão, porque está dentro do mesmo espaço geográfico. É um novo gerenciamento, é uma nova administração, é um novo modelo, é uma nova condução, é uma condução diferente.
são rumos diferentes, são modelos de vida diferentes. Vai dar problema. São comidas diferentes, são naturezas diferentes. Não vai dar certo. Ah, pastor, mas eu não tenho condições. Eu tenho que ficar dentro da casa do meu pai e da minha mãe, dividindo a mesma cozinha, as mesmas panelas, a mesma televisão, a mesma sala, tudo, pastor. Eu não tenho condições. Então espera mais um pouco, mas não se case. Porque quando se propõe a casar, é importante que se deixe geograficamente. Ah, pastor, eu não tenho condições de pagar R$1.000 de aluguel. Pague de 200, pague de 100, mas não fique no mesmo espaço geográfico. Deixe geograficamente. Deixe também emocionalmente, porque quando estamos do lado do papai, do lado da mamãe, qualquer pequena dor, ai, a minha unha, e a mamãe, ó o remedinho aqui, coloca o band-aid, minha filha, deixa eu colocar o band-aid, meu filho, ai, a minha cabeça, uma novalgina, meu filho, minha filha, doeu, a mamãe socorre, o papai socorre. Mas quando eu deixo emocionalmente nas minhas dores, eu não devo buscar socorro no papai e na mamãe. Mamãe, o meu marido falou isso comigo, eu não gostei, eu estou aqui chorando. Não. Porque Deus quer uma família com estrutura emocional, que aguente os baques da vida e que saiba resolver os seus problemas. Isso ela não fez comida direito para mim, mamãe. Não. Ficou triste? Ficou preocupado? Administre as dores, porque Deus quer uma família com estrutura de independência forte emocionalmente, porque vivemos numa guerra. Deus quer uma família que saiba se autogerenciar, se auto-administrar, que tenha resistência emocional. Deixe também financeiramente. Ah, pastor, eu não consigo, eu não dou conta. Vou me casar, mas não dou conta. Espera mais um pouco. Não tenho o mínimo suficiente, espere mais um pouco. Ah, estou apertado, estou sem carro, pai, dá para comprar um carro para mim? Ande de ônibus. Pai, estou precisando renovar meu guarda-roupa. Fique com as roupas antigas, mas deixe financeiramente, para que gere oportunidade para criar estrutura financeira, capacitação para gerenciamento daquilo que tem. Mas eu só ganho um salário mínimo. Administre bem o salário mínimo. Agora, se eu ganho um salário mínimo e compro um carro com prestação de R$1.000, não vai dar. Vai dar problema. Vai ter que socorrer no pai,
deixe também financeiramente, mas também deixe espiritualmente. Mas pastor, deixe espiritualmente, casou? Agora, você não apenas constituiu um novo núcleo familiar, mas constituiu também uma igreja. Montou uma igreja. Montou uma igreja. Acabou de montar uma igreja. E o homem é o sacerdote, é o pastor dessa igreja. Agora eu posso até ter o meu pai, ter a minha mãe que orem por mim, mas eu não tenho mais o meu pai e a minha mãe que irão orar comigo. Quem vai orar comigo hoje e amanhã e depois e todos os dias é o meu cônjuge. Quem vai ler a Bíblia comigo e meditar na palavra de Deus e fazer a devocional comigo e cantar louvores, não vai ser o meu pai, não vai ser a minha mãe, vai ser o meu cônjuge. E quando vier os filhos, serão o meu cônjuge mais os filhos. Eu preciso criar independência espiritual, porque Deus quer uma família devidamente estruturada. Então saia das mãos do pai e da saia da mãe, crie estrutura. Eu digo isso, queridos, porque com 37 anos de ministério, eu tenho 37 anos de ministério. Se tiver um visitante aí achando que eu tenho 30 anos, 37 anos de idade, você está enganado. É só a aparência. São 37 anos de ministério. A gente já viu muita coisa. Eu já vi barbado e barba branca. Tudo dependendo da mamãezinha. Quase avô já, dependendo da mamãe em tudo. Sem nenhuma estrutura, em aspecto nenhum. Em aspecto nenhum. Nem emocionalmente, nem financeiramente, e nem espiritualmente, nem geograficamente, nada. Em aspecto nenhum. Uma família sem resistência nenhuma, sem estrutura nenhuma. Se faltou a mãe, a mamãezinha vai ter uma grande possibilidade de cair. Vamos avançar, meus queridos, o texto. Deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e se una à sua mulher. A sua. Isso significa que Deus quer uma igreja, aliás, uma família monogâmica. O casamento é monogâmico. O texto está dizendo que deixa o homem, o pai e a mãe se unem à sua. Esse pronome possessivo está no singular, não está no plural, está no singular. Não é para se unir às suas, mas à sua. O casamento é monogâmico. Mas o que é que nós vemos hoje? Nós vemos a proposta veemente, a ideia veemente, o empenho veemente
de impor na sociedade o chamado poliamor. O que é o poliamor? É que você pode se casar com quantas pessoas você quiser. Com quantas pessoas você quiser. Só precisa de uma condição só uma. Que todos estejam de pleno acordo. Só isso. Que ninguém diga, olha, eu não gostei daquela ali, eu não gostei daquele ali, eu não concordo com aquele. Mas se há concordância, beleza. Caso com 3, 4, 5, há concordância, tudo certo. Está tudo certo. Nada de errado. Isso, meus queridos, é um projeto elaborado no laboratório do inferno, minuciosamente para a destruição da família judaico-cristã que apresentamos aqui à frente. Da família no modelo que Deus estabeleceu. Deixe o homem, seu pai e a sua mãe, se une à sua, pronome possessivo no singular, não é no plural, e isso nunca vai mudar. Céus e terra passarão, porém essa palavra jamais passará. Podem tentar enfiar a goela abaixo na sociedade, mas a igreja de Jesus, que se preza a igreja verdadeira, o remanescente no Senhor, poderá morrer, mas não abrirá mão do projeto e do princípio de Deus estabelecido na sua palavra. Vamos avançar um pouquinho mais. Deixe o homem, seu pai, a sua mãe, se una à sua mulher. Isso significa que o casamento, ele é hétero. O texto não está dizendo, una-se a uma pessoa. Una-se à sua mulher. Por quê? Porque homem é homem, mulher é mulher. E o homem não pode se casar com outro homem como se fosse mulher. E uma mulher não pode se casar com outra mulher como se fosse homem. É abominação ao Senhor. Está contrariando o projeto de Deus na sua palavra. Deus jamais irá ser afrontado nesse nível. Deus jamais aceitará. Deus jamais admitirá. E a igreja do Senhor Jesus, remanescente do Senhor, irá para o paredão, se for possível, mas não abrirá mão dessa verdade. As coisas vão se afunilando cada dia mais. Os irmãos se lembram, os mais antigos se lembram, quando não havia ainda aquele teste para saber se o bebê gerado no ventre da mãe era homem ou mulher. E que a gente ficava sabendo, fulano de tal está gestante. Ninguém perguntava se era homem ou se era mulher, porque não tinha como saber. E aí ficava todo mundo
naquela expectativa. E aí, fulana teve o bebê? Ou teve sim? É homem ou mulher? Aquela santa ansiedade, santa expectativa para saber o sexo do bebê. Hoje, que já tem como saber antes, já existe até a festinha de anúncio do sexo do bebê que vai nascer daqui a 2, 3 meses. Só, queridos, que tudo isso está ameaçado. Tudo isso está ameaçado. Porque agora, o raciocínio que querem impor na sociedade, enfiar goela abaixo na sociedade, é o seguinte: e aí, fulana já teve o bebê? Sim. É homem ou mulher? Não. Pergunta boba essa. Ninguém sabe. Não se sabe. Mas não já nasceu? Já, mas ninguém sabe. Mas não viu o bebê? Sim. Mas ninguém sabe. Só se vai saber com 12, 13, 14, 15, 16 anos de idade. Ele que vai dizer se ele é homem ou se ele é mulher. Aliás, vou contextualizar mais ainda. Ninguém sabe se eles é homem ou mulher. Ele que vai saber, porque a linguagem vai ser neutra, segundo a proposta que quer impor, eles. Eles é que vai saber depois o que vai querer ser, se é homem ou se é mulher. Afronta a criação de Deus. Deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher. Mulher. A ordem de encher o mundo é só mediante a união de um homem com uma mulher. Só mediante um casamento hétero é que é capaz de encher o mundo. Esse foi o princípio, a orientação, a direção, a criação de Deus para a raça humana. Foi assim. Um amigo meu chamado pastor Jorge Linhares de Belo Horizonte, ele me ligou recentemente. Eu estava aqui na igreja, ele me ligou contando algumas coisas da vida dele, da família dele e também do ministério. A igreja dele tem 50 mil membros em Belo Horizonte. Ele já pregou aqui. Recentemente ele foi chamado para dar explicações ao Ministério Público de Minas Gerais, porque ele, pela escola dele, da igreja dele, em Belo Horizonte, uma excelente escola, eles promulgaram lá que menino é menino, menina é menina, mulher é mulher, homem é homem. Deus não erra. Por causa disso, ele foi chamado para responder diante do Ministério Público. Aquela cantora Ana Paula Valadão, filha de um pastor muito conhecido mundialmente também, considero um amigo de verdade, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, ele disse para mim: Valmir, estou à sua disposição para o que você precisar.
significa que se eu precisasse de dinheiro, ele estaria disponível a me ajudar. Essa irmã, ela está processada pela mesma postura, pela mesma pregação. Essa reflexão aqui, queridos, ela está sendo gravada. Isso pode acontecer comigo também. Mas o casamento instituído por Deus, a família instituída por Deus, é a partir de uma união hétero. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, se une à sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Quando diz que tornarão os dois uma só carne, está querendo dizer que não sei porquê, mas som me atrapalha nessas horas. Tornarão os dois. Os dois. Significa uma coisa. O casamento, ele não é monocrático, ele é democrático. Quando eu penso nisso, queridos, eu me lembro de um filho na fé lá no norte, que ele era muito entrosado com a mocidade, e essa mocidade era tão unida que até hoje tem até um grupo de WhatsApp com 40 mais ou menos jovens daquela época. Era tão festivo, era tão gostoso os jovens estarem juntos, que um dia ele me disse: olha, se for para eu me casar e mudar, ou seja, não ter mais isso aqui, eu nem quero me casar. Eu falei para ele: ó, meu querido, então, tira seu cavalinho da chuva, você não vai se casar não, porque vai mudar, vai mudar. Vai mudar. Você não vai poder dizer a hora que você sai e nem a hora que você chega. Você vai ter que fazer a coisa democraticamente junto à sua esposa. Você não sabe se ela vai querer que você saia, se você vai poder sair, se ela vai querer ficar sozinha, se ela vai estar preparada para ficar sozinha naquele período, se ela não gostaria de ficar com você naquela noite, ou naquele dia, naquelas horas, naquele tempo. Vai ter que ser democraticamente. E se não for, se a sua decisão for monocrática, vai dar problema. Pode anotar, pode escrever. Você não vai poder dizer: eu vou comprar tal carro e chegar com esse carro e fazer uma surpresa para ela, a menos que seja um presente para ela. Talvez por aí não dê problemas. Mas o carro da família não vai dar certo se fizer sozinho. Vai dar problema. Porque Deus formou um novo núcleo familiar ali. É uma sociedade ali agora. A coisa tem que ser feita democraticamente. Mesmo porque o cordão das duas dobras vai ser mais difícil quebrar. Então, fazendo a coisa juntos vai ser mais fácil dar certo do que dar errado.
E se vier dar errado, não vai ter implicação no relacionamento. Por quê? Porque foi feito democraticamente. Todos opinaram. Todos opinaram. Então, o cordão com as 2 dobras continuou sendo mais forte, aguentando a estrutura. E se for de 3, de 4, de 5, juntando aos filhos, mais forte ainda. Não me esqueço, queridos, que eu ainda era pequeno, lá em Minas Gerais. O meu pai mexia com negócio de compra e venda de gado. E ele resolveu vender o gado dele quase todo. O gado comerciável, praticamente todo. E a minha mãe sentiu no coração um incômodo muito grande, que não era para fazer aquilo. E ele fez num documento naquela época chamado nota promissória, que é um documento até mais forte do que o cheque. Ele fez nesse documento. E esse homem nunca pagou. Meu pai teve uma desestrutura familiar, econômica, que ele precisou vender a fazenda. E todos os filhos sofreram consequência até o final da vida dele. Até o final. Porque minha mãe concordou, mas concordou em obediência apenas. Mas ela não estava desejando aquilo, ela não queria aquilo. Então essa santa democracia, esse acordo tem que ser um acordo de coração, de aspiração, de alegria, de desejo, de concordância interior. Não basta dizer, você que sabe, tipo assim, não estou gostando, mas você que sabe, o que você fizer, eu apoio. Não pode ser assim. Percebeu que não há alegria, percebeu que não há concordância de coração, concordância interior, verdadeira. Deixa para lá. Se ela disser, você que sabe, o que você decidir, está decidido, então decida logo não fazer. Ou vice-versa. Se ele disser, o que você fizer está feito. O que você fizer, eu acompanho. Não vá atrás. Deixa Deus estar no negócio, porque Deus vai trabalhar na concordância interior, na alegria interior. Isso desde as menores coisas às maiores coisas. Desde uma viagem à aquisição de um bem. Porque o casamento agora são 2. O casamento agora é democrático, não é monocrático mais. Tornarão os 2, 5º lugar, uma só carne. Isso significa que o casamento ele é monossomático. Monossomático. Uma só carne. Agora, quando eu penso numa só carne, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando na indivisibilidade. Eu estou pensando, eu estou entendendo que não se pode dividir. Eu estou entendendo que não pode separar.
É isso que eu estou entendendo, porque é uma só carne. Os dois perfazem uma só carne. Somos agora siameses. Se separar, vai morrer. Ou um morre, ou os dois morrem. Porque a prefigura, porque a analogia, porque a tipificação é do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E agora eu faço uma pergunta: qual é a igreja, qual é a pessoa que se separa de Jesus e não morre? Pode expor teologia, pode abarrotar de conhecimento histórico, bíblico, doutrinário, exegético, seja o que for. Se tiver dissociado de Jesus, separado de Jesus, é uma igreja morta. Morta. Pode conhecer no nível que for, Bíblia, teologia, o que for, homilética, retórica, o que for, mas se tiver dissociado de Jesus, é morte. Não passa de uma mera sociedade, é morte. Pode ter todos os cacuetes de um servo ungido, de um teólogo, de o que for, todos os cacuetes. Mas se não tiver Jesus, se tiver dissociado de Jesus, é morto. Quando Jesus fez aliança com você e comigo, Ele fez uma aliança eterna. Aliás, que é exatamente esse o diferencial entre a aliança em Cristo com as alianças da antiga dispensação no Velho Testamento. Porque lá, anualmente, o sumo sacerdote entrava uma vez no santuário para fazer expiação por eles e pela congregação, pela igreja que ficava lá no lugar santo e mais em especial no pátio do tabernáculo. Alguém pecava, adquiria um animal, de acordo com as suas posses, uma rolinha, um pombo, um carneiro, um touro, com a mais absoluta perfeição, para tipificar Jesus. Impunha a mão sobre a cabeça daquele animal, entregava para o sacerdote imolava, esquartejava, aspergia o seu sangue nas bases do altar, nas partes mais salientes do altar, e ali, como que Deus vinha, Deus aparecia, via aquele sangue, e ele dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Alguém pecou, alguém já morreu, o pecado está perdoado.
regularmente se fazia isso. Mas quando Jesus entrou no santuário, diz a Bíblia que ele entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna aliança, que nunca vai quebrar. Costumo dizer repetidamente: quem quiser quebrar a aliança com Jesus, e muitos têm quebrado, que quebrem e arquem com as consequências, mas essa quebra de aliança jamais partirá de Jesus. O casamento é monossomático, é uma carne só. Não é para separar, não é para dividir. Porque enfraquece. E Deus quer essa estrutura na sociedade para fortalecer a sociedade e para fortalecer a igreja. Portanto, meus queridos, como igreja do Senhor, nessa relação mística com Jesus, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a sua igreja, essa igreja mística, nessa união mística com Jesus, precisa ter postura de uma igreja nos modelos, na forma como Deus a instituiu para preservar essa família judaico-cristã, como Ele instituiu, custe o que custar. E agora, indo para o encerramento, para o fechamento, sabe por que Daniel, queridos, teve o sucesso que ele teve na sua vida pessoal, ministerial? Em primeiro lugar, porque Daniel foi instruído na lei, instruído na palavra. A palavra de Deus foi inculcada no jovem Daniel. Segundo lugar, porque Daniel tinha vida pessoal com Deus, intimidade com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Não basta dizer que os avivalistas do século 17, do século 18, fizeram e aconteceram e marcaram uma história. Eles viveram as suas épocas, marcaram as suas histórias no tempo, deixaram os seus legados e foram morar com o Senhor. A pergunta é: e nós? Que intimidade nós temos com Deus? Que devocional nós temos com Deus? Que vida de oração nós temos diante de Deus? Daniel tinha vida com Deus, vida pessoal. Ele. E em terceiro lugar, Daniel tinha postura definida. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Jovem solteiro, oportunidade excelente para meter o pé na jaca e cair no mundo, longe dos seus. Mas diz a palavra que ele assentou em seu coração, ele decidiu
no seu coração, ele tomou uma decisão de não se contaminar com as iguarias pagãs do rei. Decidiu. Está faltando decisão nossa, postura nossa, postura da igreja. Postura da igreja para defender a família nos moldes que Deus criou. E não abrir mão. E agora, queridos, eu quero fazer uma coisa aqui. Eu quero mostrar para os irmãos o resultado prático. Um testemunho de um resultado prático. De quando nós temos postura diante de Deus, ante os seus princípios da palavra. E quando não se tem postura diante de Deus, em relação àquilo que Ele estabeleceu para nós. E com essa eu encerro para nós estarmos orando. No século XVIII, queridos, apareceu um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um homem proeminente no seu tempo, de um conhecimento bíblico, teológico e de pureza, de ética extraordinário. Ele foi missionário entre os índios americanos. E ele foi conhecido como o avivalista do século XVIII. Só que contemporâneo a ele, tinha um outro patriarca, um outro homem chamado Max Jukes. Max Jukes era conhecido como o ateu do século XVIII. E sempre que Jonathan Edwards se levantava para pregar o Evangelho, ele se levantava para combater aquilo que Jonathan Edwards ensinava e pregava. Aí, a equipe de Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já surgiu até hoje, o maior conquistador de almas que já se viu até hoje, fez uma pesquisa entre os descendentes desses dois patriarcas. E aí eu quero dizer para vocês qual foi o resultado. Eu até que sei isso de cor, só que eu não quero causar nenhum equívoco. Da descendência de Jonathan Edwards, se observou 13 reitores de universidades, 65 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 75 oficiais de forças armadas, 100 foram pregadores e missionários, 60 foram autores de obras literárias, um vice-presidente dos Estados Unidos, 295 foram profissionais liberais, entre os quais tinha um governador de estado, ministro de estado e embaixadores para outros países.
Agora, da descendência de Max Jukes, o ateu do século XVIII, opositor de Jonathan Edwards, se observou: 312 morreram em extrema pobreza. 150 foram criminosos. 7 foram assassinos. 100 foram alcoólatras. Mais da metade das mulheres descendentes de Max Jukes foram prostitutas. 540 custaram aos cofres do governo americano naquela época mais de 2 milhões de dólares. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Deus quer uma igreja restaurada. Esse é o princípio dele. Esse é o princípio dele. Não vamos abrir mão. Essa é a consequência. Essa é a consequência de quem paga o preço para preservar a instituição de Deus. E essa outra é a consequência de quem ignora. E a grande pergunta é: que legado familiar você pretende deixar? Que filhos queremos deixar? Que netos queremos deixar? Que bisnetos queremos deixar? Que tataranetos queremos deixar? Que descendência queremos deixar? Que legado familiar que queremos deixar? Essa é a pergunta. De acordo com a resposta a essa pergunta, nortearemos a nossa conduta hoje. O que queremos para amanhã como legado. Norteia a nossa decisão hoje. Por que eu trouxe esses 2 homens aqui à frente? É porque não tem muito tempo eu assisti um coral grande, bonito. Um coral parecia mais uma árvore de Natal. Por que eu estou dizendo isso? Porque os olhos de todo mundo eram verdinho, azul clarinho. E todo mundo quase que transparente. Eram todos descendentes do irmão Cipriano, que veio aqui à frente. Esse branquinho ali. O que nós queremos para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Isso se Jesus não vier logo. Queridos, é muito simples, não precisa de mistério nenhum, não. O que dissermos que queremos? Não, eu quero algo parecido com a descendência de Jonathan Edwards. Ou, não, para mim estou satisfeito com essa descendência aí de Max Jukes. É escolha, uma questão de escolha. É uma questão de escolha, de decisão, de tomada de decisão. O que nós queremos?